Graça e paz a todos, graça e paz ao pessoal aqui do presencial. A gente chegou um pouquinho depois, porque não é fácil cuidar de 2 netos. E 2 filhos, então? Está sem áudio? Eu estou ouvindo bem, está com áudio e tal. Acho que é a sua máscara, está vendo? Bom dia para você em casa, obrigado de permitir que eu entre aí na sua casa, mas que melhorou, tal. Vocês riram da tal, ri deles agora, tal. Tudo bem. Eu estava com muita saudade de vocês, muita saudade de cultuar. No nosso grupo dos diretores e pastor Nelson, eu coloquei ali que essas 2 semanas pareceram meses, porque a gente pega um santo hábito, um santo costume, e aí começa a fazer falta, né? Faz falta as brigas da Aline e do Fábio no Sola, né? O Fábio ontem foi para o litoral e mandou já mensagem para a gente no grupo que lá está chovendo, né? Aí o Tiago, que não é nem um santinho, falou assim para o Fábio: quem manda ir para a praia e não levar os amigos? Amém? Mas muito bom. Gente, nós estamos iniciando hoje a nossa nova série Reforma, Protestante. Nós pegamos o tema Reforma Protestante e transformamos numa frase, entendendo que todos nós, como igreja, individualmente, cada um na sua vida, na sua lida, tem reformas que precisam ser feitas em algumas questões, em algumas coisas da vida. E a proposta é que a gente caminhe em 4 sábados falando de algumas coisas. Hoje chega de desobediência. Russell Shedd, o doutor Russell Shedd, faleceu em 2016. O doutor Russell Shedd nasceu na Bolívia e em 1962 ele se estabeleceu no Brasil e aqui ficou. Ele foi um dos fundadores das edições Vida Nova, que publica livros de teologia. A Bíblia dele contém comentários dele. E o Dr. Russell Shedd, ele deixou uma frase que eu acho muito legal para esse início de reflexão. Ele diz assim: obediência sem amor é servil. O que significa a palavra servil? É uma pessoa escrava, uma pessoa que não é livre. Obediência sem amor é simplesmente uma atitude de um escravo. Então a frase completa é: obediência sem amor é servil, mas amor sem obediência é irreal. Nós estamos vivendo um tempo onde existe muito amor fofo, existe muito amor frágil e pouquíssima obediência. A gente vive uma sociedade que fala muito de amor, justifica todas as suas desobediências com o argumento do amor, mas pouco se fala e presta atenção na obediência. Então a gente tem muito amor teoricamente e muita desobediência praticamente. Em 2018, na rede pública do ensino básico no estado de São Paulo, quase 130 mil professores foram afastados do serviço porque eles receberam licença médica. Destes, quase 55 mil, o motivo foi ansiedade, depressão e síndrome de pânico. Por quê? Por causa da desobediência dos alunos em sala de aula. O que é desobediência? É uma insubordinação intencional. A pessoa, ela é insubordinada intencionalmente. Não é aquela coisa assim: foi sem querer, eu me descuidei. Não. O desobediente, ele é desobediente conscientemente.
ou bem ou mal, ele sabe que está sendo desobediente. É nesse contexto que a gente está vivendo. E essa coisa dos professores serve apenas para ilustrar esse ambiente de desobediência, esse ambiente que foi instalado e que está entre nós e que atingiu a igreja. Igrejas no mundo, igrejas no Brasil, igrejas em Campinas, sofrem com a praga da desobediência. Ela vem, ela se instala e ela vai criando braços, ela vai criando garras, ela finca as suas garras no chão e ela resiste para sair. Portanto, nós precisamos de uma reforma. Eu e você precisamos de uma reforma. Eu e você precisamos rever aonde a desobediência tem entrado, sem que a gente perceba, ou com a gente percebendo, ela tem entrado na nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, na nossa casa. Porque tudo começa lá em casa. Tudo começa no nosso CEP, no nosso endereço. É lá que as coisas acontecem. A gente vai ver aqui uma história na palavra de Deus muito conhecida, mas uma história que fala de como funciona a psicologia do desobediente e a psicologia da desobediência de forma endêmica, quando ela se instala, quando ela vem, quando ela chega. Se você está com a sua Bíblia em casa, vocês aqui no presencial, eu peço que você abra no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, eu vou ler em nome de Jesus, o versículo 22. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço pela IAP do Parque. Eu te agradeço por essa oportunidade privilegiada, extremamente comprometida e de muita responsabilidade, de poder ministrar e entregar uma porção da Tua palavra. Essa palavra é santa, é viva e é eficaz. Contudo, eu sou pecador. Eu peço perdão dos meus pecados e a Tua defesa e a Tua ajuda para a entrega desta palavra. Sê conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. É muito importante a gente entender o contexto desse texto tão famoso. É muito importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Normalmente, quando eu falo de contexto, eu procuro resumir, mas o contexto aqui, a gente tem que explorar ele, porque ele vai fazer sentido para essa frase, para isso que foi dito pelo profeta Samuel. E começa no versículo 10. O 10 e o 11 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor a noite toda. Tudo começa, no versículo 10, com a palavra do Senhor. Um profeta, um homem de Deus, ele fala o que Deus fala. O homem de Deus, ele se preocupa em falar o que a Bíblia fala. Por isso nós vamos encontrar mais de 1000 vezes a expressão na Bíblia toda:
Assim diz o Senhor. O profeta, ele coloca essa frase de comando no início. Porque é o Senhor que autentica a palavra, não é o profeta, não é o pastor, não é a ovelha. Então aqui começa, veio a palavra do Senhor. A desobediência é algo tão sério, é algo tão grave, que Deus resolve intervir. É algo tão complicado, e é algo que acontece na nossa mais tenra idade e vai acompanhando a nossa vida, que Deus resolve intervir. E aí, o texto começa dizendo no versículo 11 assim, Deus falando para Samuel, eu me arrependi de ter feito Saul rei de Israel. Aqui, a gente precisa dar uma pausa para uma breve explicação, para que a gente não leve para casa um ensino errado. Deus se arrepende, Deus comete erros, Deus se confunde, Deus faz alguma coisa assim, eu estava distraído, era para ter escolhido Davi, Saul entrou na frente e falei, vem você mesmo. Não, você consegue imaginar o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus que ficou equivocado? Estava meio com sono naquele dia? Não. A expressão eu me arrependi é o que a gente chama na Bíblia de uma expressão antropomórfica. É quando você coloca sentimentos e palavras humanas para tentar explicar uma atitude de Deus. Isso é tão claro que Samuel tem a preocupação de, no versículo 29, aqui desse capítulo, deixar muito claro o seguinte: Ele, o eterno Deus, Ele não se engana e Ele não se arrepende de nada. Amém? Para não ficar dúvida, Ele já deixa isso claro. Aí, quando Deus fala com Samuel, o versículo 11 diz que Samuel, ele ouve, e o que ele ouve de Deus é: Saul não obedeceu os meus mandamentos. Simplesmente essa frase, Saul não obedeceu os meus mandamentos, Samuel ainda não sabe qual foi a desobediência. Ele não sabe. Mas o texto, o versículo 11, termina dizendo que Samuel ficou tão consternado, tão decepcionado, tão triste, que ele clamou a noite inteira. A melhor tradução aqui, dessa palavra hebraica que foi usada para clamou a noite toda, é chorou. O profeta Samuel, ele chorou a noite inteira, porque a desobediência faz isso. A desobediência faz isso na sua casa e faz isso na minha casa. Se tem uma coisa que entristece, que provoca lágrimas nos pais, é justamente a desobediência dos filhos. Como é difícil. Você cria um filho, você educa um filho, você dedica amor para esse filho, você faz tudo por esse filho, mas esse filho, ele vai crescendo, pisando na bola, desobedecendo, e isso traz uma profunda decepção na alma, no coração de um pai. Eu conheço pais que já chegaram para mim dizendo assim: pastor, eu desisto. Eu acho que o meu filho nunca vai ter jeito para ele. O sentimento de Samuel aqui é mais ou menos esse. Samuel, ele é o profeta. Samuel é o cara que ajudou a conduzir Saul. Samuel, ele fica decepcionado. Como que o rei da nação, que Deus deu para ele essa posição, como é que o rei desobedece um mandamento de Deus? Pais, neste século, estão chorando a noite inteira por causa da desobediência dos seus filhos. Pastores, amigos meus, colegas meus, têm chorado noites e noites por desobediência de filhos espirituais na fé. Porque a desobediência provoca essa reação. É a reação da impotência, eu não sei mais o que fazer. Porque quando Deuteronômio fala que é tarefa dos pais inculcar nos filhos
todo mandamento, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O inculcar é a ideia de arrebentar a cabeça do ser humano, abrir a cabeça e colocar a palavra de Deus lá dentro. Não é literal. Não vai fazer isso. Né, Rodrigo? Já pensou? O Davi está do lado do Rodrigo e já fez assim na cabeça do filho. E uma cabeça aberta, literalmente, dói. Eu sei o que é isso. Uma vez no colégio em São Paulo, no SESI, onde eu estudava, lá em cima, a rua era uma descida e aqui uma subida e o colégio ficava aqui. Era a educação física, o uniforme da educação física naquela época era calção branco, camiseta branca, meia branca e conga branco. Estávamos lindos. Aquele monte de pomba, né? Todo mundo esperando. Aí o professor apontou lá em cima. Quando ele apontou lá em cima, a gente saiu correndo. O professor chegou. Naquele dia tinha uma obra na frente do colégio, que era mais ou menos um buraco desses que a Sanasa faz, de uns 3 metros, e uns 3 metros de profundidade, e lá embaixo um monte de vigas e manilhas. Toda a turma correu. Eu corri. Tropecei nos caras, os caras tropeçaram em mim e eu levei a pior. Eu caí, não é que eu tropecei e caí de cara. Meu corpo virou exatamente assim, e eu fui de cabeça numa viga. Eu bati, a minha cabeça até hoje, é que Deus teve misericórdia de mim e os meus cabelos estão aqui fartos. Porque a marca está aqui. E numa radiografia recente que foi feita, o meu cérebro, o meu crânio ainda é aberto. Talvez por isso. Mente aberta. Então, olha só. Doeu. Eu fiquei 2 meses em casa, sem poder fazer nada, careca aqui em cima, parecia um frade, sabe? Cabelo crescendo e fazendo curativo todo dia. Aquilo doeu muito, eu chorei demais. Não é fácil. Como é que você ensina alguém a obedecer? É debaixo de exemplo, é debaixo de palavra, é debaixo de testemunho e é debaixo de muita oração. Muita oração. Muita oração. Papai e mamãe que estão me ouvindo, não desiste. É muita oração. O teu filho não pertence ao inferno nem ao diabo. O teu filho pertence a Deus. O teu filho é a herança do Senhor. Se o teu filho está pisando na bola, creia. O Espírito Santo faz a obra. Chega de desobediência. Aí o texto vai continuar aqui. Versículo 12. Olha como é que o versículo 12 se comporta aqui. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante e desceu até Gilgal. Deixa eu te explicar para você o que está acontecendo. O verso anterior fala que Samuel ficou chorando a noite toda. O versículo 12 abre dizendo que Samuel se levantou cedo, ou seja, é de madrugada. Esse cara não dormiu. Aconteceu isso hoje comigo. Eu terminei essa reflexão, eram umas 4 horas da manhã, fui deitar, não consegui dormir, fiquei a noite toda acordado. Aí eu acordei cedo, fui tomar banho, fazer barba, falei, hoje eu não vou atrasar. Aí Deus enviou 2 netos. Está rindo, né, mãe? Então, olha só. E a gente ali e tal, tranquilo. E aí, por causa desse sono, eu fui concluir também agora cedo. Eu fui dar aquela passada e tudo mais. Então, Samuel aqui, ele vai. Quando ele vai, olha o que está acontecendo. Deixa eu tentar mastigar esse texto para você. Ele foi para se encontrar com Saul bem de manhã. Saul não sabe que ele está indo. Aí alguém disse para Samuel, ó, Saul veio a Carmelo. E olha o que está escrito aqui. E eis que edificou para si um lugar. O que é essa expressão? Saul ele foi até Carmelo e ele edificou um altar, um monumento para ele Saul. Porque Saul está voltando com os homens dele, o exército dele, de uma batalha. Eles foram guerrear contra os amalequitas e ele ganhou. Então ele chega em Carmelo e monta um altar para si. Só para você entender,
2 Samuel 18:18. Próximo livro. Olha o que acontece aqui, 18:18, em 2 Samuel. É com Absalão. Ora, em vida, Absalão havia tomado e erguido para si uma coluna, a qual está no vale do rei, porquanto ele dizia: não tenho filho para guardar a lembrança do meu nome. E ele chamou a coluna segundo o seu próprio nome. E ela se chama até este dia lugar de Absalão. Então você tem Saul montando para ele uma coluna em homenagem a ele. Aí você tem Absalão, que é outro cara que não é flor que se cheire na Bíblia, que traiu o pai, que tentou pegar o trono do pai, que roubou o coração do povo na porta do templo. É o que Absalão fazia. E esse cara também ergueu um altar para ele. Provérbios 27, versículo 2. Ninguém elogie a si mesmo, é feio. É feio. Dona Silvia, né? Mãe da Regina. A dona Silvia, sempre que algum neto faz um autoelogio às crianças, ela fala assim: espero o elogio. Quando ela faz uma comida muito gostosa, e geralmente ela faz, se ninguém falar nada, ela fala: ó, já que ninguém vai falar, eu vou falar. Tá uma delícia, não tá? Aí a família toda, espera o elogio. Entendeu? Porque é feio, não é legal. E é o que Saul está fazendo aqui. Então Samuel vai até lá, vai se encontrar com ele. Samuel ainda não sabe qual foi a desobediência. Samuel, como profeta, ele vai se encontrar porque ele chorou a noite inteira, ele está preocupado e ele já sabe que Deus rejeitou o rei. Samuel, como profeta, ele está consciente da situação do povo, da igreja. Ele sabe que a situação da igreja não vai ficar boa por causa de desobediência. E desobediência não dá para você deixar a barba crescer. Trata da desobediência, corta a desobediência. Então ele vai. E aí informam para ele: ó, ele passou por aqui, ele montou um altar para si, para ele mesmo, e ele está marchando. Ou seja, o que é a marcha depois de uma guerra? Ele está marchando em triunfo. Um dos caras que ele está trazendo como troféu de guerra é o rei Agag, líder dos amalequitas. Ou seja, Saul está mostrando para o povo: eu venci, eu sou o bom, eu sou imbatível. É isso que ele está fazendo. E o povo está aplaudindo. Olha o versículo 13. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. Gente, nesse momento, o Saul já entendeu, ele já entendeu que tem alguma coisa errada. Não era para o Samuel, para o profeta Samuel estar ali naquela hora da manhã atrás dele. Não era. Não era. Sabe pai quando chega de surpresa na festinha? E o filho já sai se justificando? Não, ó pai, sabe o que é? Mais ou menos isso, sabe? É isso o que o rei está fazendo. O rei já está se justificando. Ó, eu obedeci. Aí agora o profeta é profeta, né? Então olha só o que ele vai dizer no versículo 14. Samuel disse: o que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que eu ouço? Bom, balido de ovelha você sabe o que é o bé, bé. O profeta Samuel, ele ouviu, ele viu a desobediência de Saul. Para você entender, quando foi dado ordem para Saul, a ordem era a seguinte: você vai lá, porque eu estou dando os amalequitas nas tuas mãos, e é para você aniquilar toda a nação. Não é para trazer nenhum animal, nenhum escravo de guerra, nenhum espólio de guerra, é para vocês acabarem com todo mundo.
homens até crianças. É um dos textos mais difíceis da Bíblia, porque as pessoas falam assim, nossa, mas o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. O detalhe que você precisa entender é que os amalequitas, sabe o que está acontecendo hoje lá no Afeganistão? As notícias que a gente recebe de cristãos, mulheres, esposas de pastor que são estupradas por 20 homens ali do Talibã, é o Talibã, né, que retomou? Do Talibã. Cristãos que estão sendo degolados a cabeça e o pessoal joga futebol com a cabeça dos caras. Crianças que são abusadas e são esquartejadas, fatiadas. Se você não viu esses vídeos estão correndo, e isso está acontecendo. E existem cristãos que estão lá no Afeganistão, tiveram oportunidade de sair de lá, mas disseram, a gente não vai sair daqui, porque nós somos testemunhas de Cristo nesse lugar. Isso está acontecendo hoje. Os amalequitas foi um povo que, quando Israel estava saindo do Egito, estava no deserto, eles atacaram o povo de Israel pelas costas, porque daqueles 2 milhões de pessoas, quem ia atrás eram os anciãos, as mulheres e as crianças. Era o povo mais fácil de ser pego, e os amalequitas, sem dó, sem piedade, sem ética, foi em cima desse povo e detonou esse povo e matou esse povo. Então Deus deu ordem e falou, a Bíblia é muito clara, a vingança pertence ao... Saiba que o que estão fazendo com você de forma injusta, o Senhor tem o dia da vingança. Não vai ficar barato, não vai ser de graça. A ordem para Saul era, você vai lá e faz desse jeito. E aí o cara volta com ovelhas, bois, o rei Agag, é assim que ele volta. Só que todo o povo que estava lá assistindo, ouviu o balido das ovelhas, ouviu o mugido dos bois e das vacas. Todo o povo viu, mas não entendeu. Aplaudiu, riu. O profeta Samuel, ele tem ouvido e olhos de Deus. Porque ele tem a unção de Deus. Porque ele ouve o que é uma desobediência, ele vê o que é uma desobediência. Como hoje, Deus tem levantado os seus profetas. Não profetas como lá no Velho Testamento, não profetas como até João Batista, não profetas com aquela unção e aquele ministério, mas profetas que proclamam a palavra de Deus, que são fiéis à palavra de Deus. Portanto, hoje, a gente também está ouvindo. Sabe, aquele filme, aquela série, aquela novela, aquele BBB da vida, que são os reality shows, que tem muito nu, tem muita sacanagem, tem muita coisa que não presta, e que você consome, mas você não tem tempo para as coisas de Deus, você não tem tempo. Isso é desobediência, cara. Você tem hábitos que entraram na sua casa e na sua família, e a explicação é, nada a ver, isso é cultura. Eu sou mais eu tenho meus filtros. Nem todo mundo que toma o primeiro gole vai ficar um dependente, um alcoólatra. Mas todo alcoólatra, um dia, tomou o primeiro gole. Eu conheço gente, aliás, gente que congregou aqui, congregou nesse lugar, hoje não congrega mais, mas conversa comigo todo mês. Pastor, eu estou atolado nisso. Pastor, eu estou fraco nisso. Pastor, eu comecei achando que eu ia dar conta. E a pessoa está perdida. A pessoa está perdida e não consegue sair. Eu estou orando com essa pessoa, eu estou acompanhando essa pessoa, aconselhando essa pessoa. O que vai ser, eu não sei. Eu faço o meu papel bem limitado, que é de proclamar, de orar e ouvir a pessoa. Eu não tenho como ir além disso.
Mas eu creio que o Espírito Santo pode operar. Eu creio que as coisas podem acontecer. E isso é o que a gente está vendo aqui nesse momento. Então, o Samuel, ele pergunta, bom, o que significa isso? Olha a resposta de Saul. Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Saul aqui, ele dá uma desculpa muito bizarra. Ele mistura tudo com religião e fala que vai sacrificar. Ele está desobedecendo e ele está dizendo que vai dar certo desse jeito. Ele está dando um jeitinho, e o desobediente faz isso. O desobediente, quando você vai abordar ele tem uma explicação religiosa, teológica, ele tem uma boa desculpa. Ele sempre tem. Agora, presta atenção do 16 ao 21. Então Samuel disse a Saul, fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse, prossegue. E Samuel disse, quando tu eras pequeno, à tua própria vista, não fostes tu feito cabeça das tribos de Israel, e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse, vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel, sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vocês estão notando? Samuel chega para ele e fala, quando você era pequeno aos teus próprios olhos e não grandão como você é agora, um rei, você era humilde, você obedecia, mas você cresceu, Deus te deu unção, Deus te deu uma missão e você não obedeceu. Aí, ele é desobediente, cara. Saul, ele tinha a chance de se arrepender aqui, mas ele é desobediente. E a desobediência cega a pessoa. Ele é um covarde moral. Ele põe a culpa no povo. Ele fala, não, o povo quis. Como se o rei não tivesse poder para ordenar o que o povo tinha que fazer. O rei fazia assim com o dedo. Se ele falasse, mata todo mundo, é lei. A voz do rei, o decreto do rei é lei. E ele põe a culpa no povo. Esse expediente da desobediência começa no Éden. E no Éden, o Adão, ele tem a cara de pau de colocar a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, Deus deu uma mulher errada para ele. E não tinha como errar, só tinha aquela. Amém? Então, essa ideia de jogar a culpa para o outro é uma ideia que ela existe há muito tempo. Mas o pior é quando isso é feito na desobediência. É uma desobediência obstinada, obcecada, a pessoa não para. É nesse contexto, por causa de tudo isso, que a gente chega no 22, e eu vou ler o 22 e o 23. E Samuel diz, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti como rei. Samuel aqui, ele não está dizendo que sacrifícios, liturgias, rituais não têm valor. Ele está dizendo que a obediência é superior. Ele está dizendo que a obediência é melhor. E ele está dizendo que rituais, liturgias, todas essas solenidades, sem a obediência, não tem valor algum. É isso que ele está dizendo. Mas no Novo Testamento, então, a gente já não tem mais isso. Tem.
Tem. Jesus deixou uma liturgia, um ritual e uma solenidade para a gente seguir até a volta dele. Você conhece pelo nome de Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. A ceia tem um ritual. A ceia tem uma sequência. A ceia tem símbolos, que são só símbolos. Mas experimenta zoar e desrespeitar esses símbolos para ver se a mão do Senhor não vai pesar sobre você. Experimenta. Porque Ele estabeleceu. E Ele estabeleceu e a gente tem que obedecer. É simples assim. Paulo enfrentou isso aos coríntios, que os coríntios estavam fazendo bagunça na ceia. E aí Paulo teve que escrever trecho da carta dele para chamar a atenção daquela comunidade. Uma comunidade que tinha todos os dons do Espírito, mas era extremamente carnal. Extremamente carnal. Porque sem obediência não se agrada ao Senhor. Sem obediência não tem como. E aí o versículo 23 chama a desobediência de rebelião. Rebelião é oposição contra Deus. A desobediência é uma rebelião, por isso que ela machuca e entristece. Por isso que quando você fala para o teu filhinho, cara, faz assim e ele não faz assim e ele não faz assim e ele não faz, pai fica bravo, mãe fica brava, fica um clima na casa. O clima pesa. Sim ou não? É difícil. O que a gente aprende aqui desse texto? Obediência tardia não é obediência. Obediência tardia não é obediência. Obediência de qualquer jeito não é obediência. Tudo isso é arrogância. A obediência que você faz do jeito que você quer, da tua forma, como Saul fez, isso é arrogância. Então a gente precisa de uma reforma. Chega de desobediência. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse problema? Porque o capítulo 15 de 1 Samuel vai terminar e a coisa não termina bem para Saul. Saul ele vai ficar implorando para que Samuel volte com ele para adorar o Senhor. E Saul fala, não. Você rejeitou. Até que quando Saul vai sair, o texto diz, Samuel vai sair, Saul pega nas vestes de Samuel e rasga. E aí Samuel vira para Saul e fala, olha, o teu reino foi rasgado hoje. O texto vai terminar o capítulo dizendo que nunca mais eles se encontraram. Mas na morte de Saul, Samuel chorou de novo, a noite toda. Porque a desobediência leva para a morte se você não mudar. Mas como é que a gente resolve esse problema? Vai lá em Hebreus capítulo 5. Eu vou ler 2 textos, 2 versículos para você. Acompanhe aí na sua Bíblia. Hebreus 5. Primeiro verso. Versículo 8 para a gente. Olha o que diz. Embora fosse um filho com F maiúsculo, está falando de Jesus. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Essa semana eu estava saindo do meu quarto. E aí eu olho no quarto do Mateus, a gente chama de quarto do Mateus, do mesmo jeito que eternamente nós vamos chamar quarto da Mariana. Ok? O Mateus estava sentado na cama lá, o Theo na frente dele, e eu percebi pelo clima que o Mateus estava dando uma bronca no Theo, e uma bronca pesada. Porque o Mateus, quando quer dar bronca no Theo, ele fala, vamos no quarto. O Theo fala, não, vamos. Não, papai, eu já estou bem. Vamos para o quarto. Aí o Theo, ele vai assim, olhando para a gente e tal, e vai. E quando eu saí do quarto, eu olho, já estava no fim. Terminou, eu não sei o que foi. Mas o Theo, ele vira e vem saindo. Cabeça baixa. Ele olhou para mim, porque eu e ele demos de frente, né? Ele olhou para mim e falou assim, vovô, você está feliz? Aí, eu olhei para ele e falei, o que você está falando, Theo? Aí ele, vovô, você está feliz? O tom dele foi assim, eu te fiz uma pergunta, só responde. Aí eu falei, tô, Theo. Aí ele, papai está triste. Esse texto fala que Jesus, sendo filho,
ele aprendeu a obediência. Obediência se aprende. Presta atenção. Se você perdeu tempo com o teu filho pequenininho, agora ele está grande, é tarde, agora ele é uma massa dura, não dá mais. A tarefa de ensinar e disciplinar é difícil. A missão de ser pai, a missão de ser mãe, é tarefa para a vida inteira e é difícil. Dá trabalho. Se você terceiriza a educação dos teus filhos, presta atenção, vai fazer falta para eles. Eu sei, tem que trabalhar o pai, tem que trabalhar a mãe, colocar dinheiro dentro de casa. Eu sei, eu enfrento essa luta também. Não é fácil. Mas o tempo que você tiver, tenha tempo de qualidade. Não dá para você falar, estou cansado, quero assistir isso, quero aquilo, quero ver um futebol. Cara, é teu filho. Ele não pediu para vir. Ama essa criatura. Porque se você não amar essa criatura, está sim de gente de olho no teu filho. Então, Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Deixa eu falar para você de um cara chamado William Tyndale. Esse William, ele era contemporâneo de Lutero. Ele foi um dos caras que ajudaram demais na reforma protestante. Só que o Lutero é o outdoor, a gente só fala do Lutero. Mas o William, ele era linguista, tradutor, muito bom no hebraico e no grego, e um primor no inglês. Aí, quando ele vê a Bíblia que Lutero traduziu para o alemão, ele ficou motivado, ele falou, vou traduzir a Bíblia para o inglês. Aí ele vai até a igreja oficial e pede autorização, eu quero traduzir para o inglês dos originais. A igreja não autorizou. Porque para a igreja é assim, se o povo tiver acesso à palavra na sua língua, o povo começa a entender a Bíblia. Por isso que o protestante, raiz, quando ele vai pregar, ele fala, deixa a sua Bíblia na mão, para você conferir, como os bereanos. Não engole o que o pregador fala, confere. É assim que nós somos formados. É assim que a gente forma os nossos filhos, confere. Confere na Bíblia. Não sei se a minha filha está assistindo. Hoje ela está casada com 27 anos, é uma mulher casada, eu nem acredito nisso. Não é possível um negócio desse. Mas a Mariana, quando tinha, sei lá, ela nem lia, 3 aninhos. Quando ela ia para a casa da minha sogra, ela colocava a mochilinha nas costas, mamãe, dá minha Bíblia. Era aquela Bíblia da garotada que só tem desenho. Mas para que, Mariana? Se a avó perguntar alguma coisa, eu respondo na Bíblia. Você ensina, você vai ensinando. Esse William, ele é o cara que ele fica empolgado, ele fala, eu quero fazer. Só que a igreja oficial não deixa. Aí ele sai ali de onde ele estava e vai para uma outra terra e ele finalmente traduz. E é a primeira Bíblia na língua inglesa, foi o William que traduziu. E ele traduz. Para você ter uma ideia, a tradução dele fez tanto sucesso que essa Bíblia que eu estou nas mãos é a versão King James, do Rei James. Quase que 90% desta Bíblia usou a tradução feita por William. Essa é uma das Bíblias hoje mais vendidas no mundo, porque a tradução ela se aproxima muito do texto original. Aí esse cara ele traduz. Para você ter uma ideia, tem um escritor da época, contemporâneo dele, que falou assim, William Shakespeare e John Bunyan não são tão expoentes como William Tyndale para a Inglaterra, dada a capacidade e a competência desse cara. Aí esse cara foi preso no castelo de Pfiffendorf, alguma coisa assim, e ele fica numa cela. A Bíblia dele é lançada, finalmente, usando a imprensa na época. Só que a guarda da igreja oficial descobre, pega tudo, queima tudo. Esse cara está preso. Eles tiram ele no dia 6 de outubro de 1536. É o dia da morte dele. Ele é, em praça pública, com muita gente assistindo, ele é estrangulado.
E depois de morto por estrangulamento, colocam ele para o corpo ser queimado numa fogueira, acusado de heresia. A heresia dele foi ter traduzido a Bíblia do grego e do hebraico para a língua inglesa. Por quê? Porque como ele pega do texto original, algumas palavras que a igreja oficial tinha alterado no texto original para dar certo na doutrina dela, ele traduz como era. E isso causou problemas para a igreja oficial. Na morte dele, a última frase dele, que todo mundo ouviu e ficou registrada, foi: abra os olhos do rei da Inglaterra. O cara está morrendo, mas esse cara aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Abra os olhos do rei da Inglaterra. Ele morre 1 ano depois da morte dele, dessa oração dele. O rei da Inglaterra finalmente autorizou a impressão da Bíblia dele. Cara, se você está enfrentando lutas, se você está nas últimas, persevera, ora, obedece, aprende a obediência por aquilo que você está sofrendo, porque no sofrimento a gente tem 2 coisas para fazer: ou a gente se revolta contra Deus, ou a gente abraça Deus e se aproxima de Deus e confia em Deus. A minha obediência, a sua obediência, a obediência de William Tyndale, é um tapa na cara de Satanás. Como é que você acha que Jó deu um tapa na cara de Satanás? Porque Jó obedeceu. Porque Satanás foi na presença de Deus para falar assim: ele obedece porque ele tem tudo. Ele obedece porque ele é famoso. Ele obedece porque os filhos dele são os melhores e mais bonitos. Ele obedece porque a conta bancária dele dá para ele viver 10 gerações. Aí Deus falou: vai lá, pode fazer o que você quiser com ele. Talvez você que está me ouvindo, talvez vocês aqui, talvez eu, estamos sendo alvos de uma prova. E presta atenção, à medida que você obedece, você glorifica a Deus e envergonha o inferno. Porque o inferno não tem como te acusar quando você obedece. O inferno não tem como chegar e falar assim: está vendo, ele é fraco. Não, cara, suporta a humilhação, suporta a afronta, suporta, mas obedece. Obedece. Não sai fora. Ele aprendeu, Jesus aprendeu pelo seu sofrimento. A obediência é aprendida. Aprende na palavra, aprende no Evangelho, aprende com gente qualificada, com gente de bom testemunho. O último verso que eu leio para você é o da sequência, o versículo 9. Hebreus capítulo 5. Olha o que diz: e tendo sido aperfeiçoado, Jesus tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele aprende por aquilo que ele sofreu, ele aprende a obediência. Aí ele vem a ser a causa da perfeita salvação para a gente, para todo aquele que obedece, salvação eterna. Essa ideia de salvação para todos que obedecem tem a ver com uma vida de obediência. É obediência vivida. Lista dos caras que pisaram na bola, uma lista breve e pequena. Caras que a gente conhece da Bíblia. Abraão mentiu. Isaac mentiu. Jacó, trapaceiro, enganador, mentiroso. Jonas desobedeceu muito. Profeta de Deus, eu só estou falando de homem de Deus. Davi adulterou, matou, mentiu. O grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pedro, no momento mais difícil de Jesus, Pedro ele nega o seu mestre. Ele se finge de morto. Ele tem covardia moral, como Saul teve. Quer ver mais um? Edmilson. Davi, Cosme, Eli, Felipe, Kaique, Raíque, Paulo, Kiko,
Walter, Nelson, Vitor. A Aline deu tchauzinho. Ela quer entrar nesse bolo. Eu poderia citar o nome de todo mundo aqui. A lista é grande, cara. Então a ideia de você pisar na bola, porque quando o texto fala todos que lhe obedecem, não está falando de pessoas perfeitas que nunca erram. Está falando de pessoas que caem, que erram, mas não agem com a hipocrisia, a demagogia e a arrogância de Saul. Se você desobedeceu, confessa, se humilha, se expõe, suporta a afronta e a desonra, não tem problema. O problema é perder a salvação, cara. Mas ele veio ser a causa da eterna salvação para quem? Para aqueles que lhe obedecem. E não é porque eu obedeço, eu tenho méritos para ser salvo, mas eu me torno um obediente, porque eu aceitei o sacrifício dele em me salvar. Porque é somente a obra dele que me qualifica e me dá forças para obedecer, senão eu seria um desobediente contumaz, um cara que sempre estaria desobedecendo. Mas quando você se rende a Cristo, aos pés de Cristo, você vai dizer com a sua atitude: chega de desobediência na minha vida, basta, eu não suporto mais esse peso. Porque a obediência traz paz no coração, traz paz na consciência. Você consegue dobrar os joelhos e orar, você consegue aconselhar, você consegue abraçar, você consegue sorrir de forma leve, apesar do mundo, apesar de tudo que está acontecendo. Eu termino com uma frase de Irineu. Irineu, ele é do século II. Ele foi considerado um dos pais da igreja. Eu acho muito legal essa construção que ele faz nesse pensamento. Eva, ela deu um nó pela sua desobediência. Maria desatou esse nó pela sua obediência. O que Eva fez foi pela sua incredulidade. O que Maria fez foi por sua fé. Eva fez, Maria desfez pela sua fé. A Eva, por incredulidade de que Deus poderia suprir tudo, cuidar de tudo, ela vai e acredita numa proposta satânica. A Maria, uma jovem camponesa, uma menina indefesa, uma menina simples, uma menina sem teologia profunda, mas uma menina pura, uma menina sincera, uma menina autêntica. Quando o anjo aparece para ela, agraciada, bendita sois vós entre as mulheres, ela não questiona, ela não discute, simplesmente: seja feita com a sua serva conforme a tua vontade. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Presta atenção, Deus se atenta para a humildade dos seus servos, Ele se atenta para você. Nós não estamos aqui para impressionarmos como Saul tentou fazer voltando da guerra. Ele constrói um altar para ele faz um desfile e o povo acredita. Eu e você não fomos chamados para nos impressionarmos com performances de aparência. Eu e você fomos chamados para nos rendermos a Cristo e nos entregarmos a Cristo a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Mas não para liturgias, para sacrifícios, para, um monte de tranqueira que tem acontecido em muitos espaços gospels aqui na cidade de Campinas e no Brasil. Presta atenção. Deus, pelo seu Espírito, me falou e me identificou e disse para mim o que eu sou. Eu sou o pastor adventista da promessa. E eu não tenho vergonha de falar que eu sou o pastor adventista da promessa. Quem pergunta para mim, eu sou pastor, cara. E me relaciono com pessoas dos mais diferentes níveis, sem ter um pingo de vergonha de ser o que eu sou. Eu sou pastor. Eu fico falando? Não. Vai o testemunho. Tem um cliente nosso que esses dias descobriu. Ele virou para mim e falou: cara, você é pastor? Eu falei: sou. Como assim? Eu falei: eu fiz teologia, eu sou pastor há muitos anos.
Aí ele, cara, desse dia para frente mudou o tratamento. Ele não fala mais palavrão comigo, não fala mais besteira comigo. Ele fica e fala assim, não, cara, você é muito santo. Eu falo, não precisa mudar, cara, está tudo certo. Você precisa responder quem você é. Você precisa obedecer o Deus que morreu por você. Você precisa obedecer, não é porque você vai ser salvo por obediência, mas, cara, presta atenção. Jesus Cristo, Ele aprendeu pelo sofrimento e obedeceu e deu o modelo, o exemplo para mim e para você. Chega de desobediência. Se renda a Ele e acredite. Acredite, eu estou olhando aqui para um grupo que você não consegue ver, mas eu vejo. Eu nem vou olhar para ninguém, para não dar pista. Mas nesse grupo tem pessoas aqui nesse grupo, que eu sei a carreira de sofrimento, de angústia e de choro. Eu sei as lutas que muita gente aqui passou, mas tem gente aqui que nunca se cansou de ser obediente. Nunca. E Deus nunca desonrou essas pessoas. Porque Deus não rejeita os seus filhos. Presta atenção, cara. Você está enfrentando grandes batalhas, obedece, ora e confia, Deus te dará a vitória. Opera, se coloca para uma reforma, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Faz isso no nome, que é sobre todo nome. Que Deus te abençoe. Amém.